Eu sou Vanderlino Arruda e vou falar sobre as sedes e o funcionamento da Câmara Municipal de Montes Claros. É preciso inicialmente dizer que tão logo uma vila é emancipada, ou seja, ela passa a ser uma cidade, então há necessidade de que tenha um órgão legislativo. A escolha, em determinado tempo, naturalmente, a eleição dos vereadores, que são os legisladores. Esses vereadores, que são 5, 7, 9, 11, 13, sempre um número ímpar, nunca houve um caso de número par, sempre ímpar, elegem um presidente e este presidente é o agente executivo, é o gerente da cidade, é o prefeito. Assim, em nossa história, até o ano de 1930, quando houve a Revolução, que assumiu a presidência da República, Getúlio Vargas, até então, o agente executivo era o presidente da Câmara. A partir daí, os prefeitos passaram a ser indicados pelo governador do estado. Até 1944, quando foi o fim da ditadura Vargas, é que iniciou o processo eleitoral escolhendo os prefeitos. A minha experiência, eu tinha 10 anos em 1944, e em Salinas foi uma eleição muito movimentada, que era a primeira que se tinha notícia dentro da história dos municípios. Foi candidato muito conhecido nosso, doutor Alcides Martins Loyola, que era o candidato do partido do brigadeiro Eduardo Gomes, contra os líderes do Partido Social Democrático, que era o PSD, que no caso de Salinas é do coronel Idalino Ribeiro, e Montes Claros é do doutor Alfeu Gonçalves de Quadros. Então foi muito interessante porque pela primeira vez o povo da cidade teve a oportunidade de escolher o seu administrador, o seu líder, aquele nome que pudesse realmente merecer a confiança com a capacidade administrativa. A cidade era o Largo de Baixo e, depois de algum tempo, o Largo de Cima, que é a Praça Doutor Carlos, mas o núcleo realmente de vivência, de administração, de cultura, de divertimento, era toda a parte de baixo, que é a Praça da Matriz. Então, a Rua Doutor Veloso, que chega à Praça da Matriz, é que tinha todo o movimento das famílias mais importantes, da imprensa. A Gazeta do Norte, os jornais eram lá, também a primeira Câmara Municipal, embora não se saiba hoje do número da casa, era na Rua Doutor Veloso. A segunda sede passou para o centro da Matriz mesmo, onde está hoje o Centro Cultural Hermes de Paula. Lá era a prefeitura e a sala de frente às janelas que ficavam voltadas para a praça, além do gabinete do prefeito, era a Câmara Municipal. Eu tomei posse como vereador em 1962 lá. E a minha vivência, na verdade, é mais antiga. Eu como repórter, como jornalista, passei a trabalhar na Câmara Municipal em 1954. Normalmente, os homens andavam nas ruas dia e noite de paletó. A cidade muito quente, o calor muito grande, e todo mundo de paletó, todos os homens de paletó. Não é porque estavam querendo luxar ou porque era essa vestimenta obrigatória. Era para esconder a arma. Todos os homens andavam armados, homens e rapazes. Quem não tinha dinheiro fazia a faquinha de faxina, usava o punhal, só podia comprar a garrucha, mas quem podia usava o 38. Então, não havia nenhum vereador que entrasse desarmado na Câmara Municipal. Eu me lembro que o capitão Enéas dizia que homem sem armas não é homem.
Então está vendo aí que a força legislativa também, e alguns até colocavam o 38 em cima da mesa, não eram todos não, porque imagina o incômodo de ficar sentado 2 horas discutindo leis com um revólver pesado na cintura. Não era para insultar, não era para mostrar valentia, verdade é que aumentava um pouquinho o poder, mas era assim, e eu fui jornalista há muito tempo nessa ocasião. Falei quando ela funcionava, onde está hoje o Centro Cultural Hermes de Paula, que era também a sede da administração da Prefeitura Municipal. Eu tive a oportunidade, como presidente da Câmara, em 1966, de receber lá um presidente da República, o Marechal Castelo Branco, que veio a Montes Claros para receber o título de cidadão honorário de Montes Claros. A segurança queria até que eu tirasse uma parede para aumentar o salão e aumentar a segurança. Eu não aceitei e ficamos como era. De lá, a sede da Câmara passou a ser num prédio que existe hoje, com as características daquele tempo, que fica ao lado do Correio, à esquerda do prédio dos Correios. Havia na Câmara, naquela ocasião, só 2 funcionários, um datilógrafo e um contínuo, que levava e buscava as coisas na rua. E a servente que fazia o café. A Câmara era, na realidade, administrada por Francisco Pimenta de Figueiredo, que era um dos secretários mais eficientes que eu conheci na minha vida. É curioso porque nessa fase era vereador Humberto Souto. Então começamos como vereadores juntos. Então, do prédio do Correio, o prefeito Antônio Lafetar Rebelo passou a prefeitura para o antigo prédio do Colégio Diocesano de Montes Claros, que é onde hoje fica um supermercado, na Coronel Prates, e num dos lados ele adaptou uma das salas de aulas e outras para a secretaria e para o funcionamento do plenário da Câmara. Então, já com muito mais conforto, mais no centro da cidade, aí já podíamos dizer no Largo de Cima, na Cidade Alta, e essa Câmara funcionou lá durante muito tempo. Era uma oportunidade muito boa, porque estava perto das escolas, perto do centro, perto dos jornais. Então, a Câmara tinha uma movimentação muito maior e até um auditório mais amplo, para que as pessoas pudessem acompanhar a questão das legislaturas. Eu vou voltar um período antes de falar da Câmara, porque é interessante. Foi vereador o doutor Pedro Santos, que mais tarde prefeito 2 vezes de Montes Claros. E numa dessa fase, o Pedro Santos apresentou um projeto e ninguém concordou. Todos os seus pares discordaram das suas ideias, discutiram muito, dizendo que não era correto fazer aquilo e pediram a Pedro Santos para retirar o projeto. Ele disse: retirar, eu não retiro. Assinei, está assinado. Falou: meu companheiro, você vai ser derrotado, Vossa Excelência vai perder. Falou: vou perder não, eu também vou votar contra. E realmente votou contra no próprio projeto, e aí não se considerou realmente que tivesse perdido a sua questão. Então essa é a Câmara, sempre discutível, às vezes muito alegre, às vezes muito polêmica, mas com toda a vontade de realmente contribuir para o progresso da cidade. Como eu fui vereador durante 8 anos, em 2 legislaturas, fui líder de prefeito, fui vice-presidente, fui presidente da Câmara e fui jornalista muitos anos também.
Então, realmente, eu tenho algumas histórias interessantes para contar. E vou narrar uma que ocorreu na sede quando era ao lado do Correio. Era uma loja de bicicletas embaixo, como eu já disse, e o salão amplo em cima, funcionando a Câmara. Não vou dizer o nome do presidente, era um vice-presidente do partido da oposição, era do antigo Partido Republicano, o PR. Era prefeito o doutor Pedro Santos, e o prefeito foi convidado para ir à Câmara numa prestação de contas. E Pedro Santos falava, e já tinha muito mais de uma hora que ele estava usando a tribuna. Aí o presidente pediu a ele para encerrar, já que o tempo se achava esgotado. Ele não encerrou. O presidente pediu de novo, apelando para que ele pudesse encerrar sua fala, e Pedro Santos não encerrou. Continuou falando da mesma forma. Aí o presidente caça a palavra do doutor Pedro Santos, que era o prefeito. Ao caçar a palavra, o Pedro Santos, eu era do grupo dele, eu me levantei e disse ao presidente que ele não estava sendo democrático ao caçar a palavra do prefeito. Aí levanta o vereador Humberto Souto e já com muito mais clareza disse: Vossa Excelência, senhor presidente, é um ditador. O presidente ainda manteve a cassação. Aí levanta Neco Santa Maria, levanta o braço, põe o dedo no nariz do presidente da Câmara e diz: cachorro. Foi esse o nome que ele disse na hora. Aí era vereador, estava substituindo José Mário de Araújo. Quando o Neco levanta a mão para esticar o dedo para o presidente, o 38 apareceu. E aí Zé Mário de Araújo tirou o revólver da cintura de Neco Santa Maria. E como tinha uma multidão, Zé Mário resolveu descarregar o revólver. Abriu o tambor, mas só que ficou com o cano virado para a plateia, para os que estavam lá. Eu nunca vi uma evacuação tão rápida e tão violenta, porque aquele povo todo que estava lá desceu pelo corredor na mesma hora. E aí o vereador João Luiz de Almeida Filho levantou para que pudesse colocar a ordem e não conseguiu também. Até que o vereador Vigílio foi de uma forma, Vigílio não era da cidade, era aí. E como é que ele conseguiu colocar a ordem? Foi com as palavras assim: deixa de porqueira, e todo mundo deixou de porqueira e voltou a paz ao auditório da Câmara. A primeira na Doutor Veloso, a segunda no centro da Praça da Matriz, onde fica hoje o Centro Cultural, a terceira ao lado do Correio, num prédio que até hoje ainda existe uma loja, a outra onde era o Colégio Diocesano e hoje fica um supermercado na Avenida Coronel Prates. E de lá a Câmara foi num andar acima do Cine Montes Claros, muito próximo da Praça Doutor Carlos, na rua Governador Valadares. Era também uma sede muito boa. Eu já não tenho, porque eu não era mais jornalista na época, eu não estava atuando, não era mais vereador. Então eu não muito pouca experiência com o funcionamento da Câmara no prédio do Cine Montes Claros. Daí, quando Luiz Tadeu Leite era o prefeito municipal, um projeto do arquiteto João Carlos Sobreira, é que foi construída a nova sede da prefeitura no início da Cula Mangabeira e da Avenida João Luiz de Almeida. Então, embaixo ficou ao lado da Avenida João Luiz de Almeida, que ficou o auditório da Câmara e as secretarias no segundo andar, no prédio da prefeitura. Quer dizer, alguma coisa, uma parte era da Câmara, uma parte da administração do prefeito. Aí, ao lado da sala, de um auditório cultural muito bom, que é o de Geraldo Freire, a Câmara ficou durante muitos anos ali. Aliás, até há muito pouco tempo ainda havia os gabinetes de alguns dos vereadores.
É preciso também entender que há Câmara com 11 vereadores, com 15, com 19, com 21 e atualmente a Câmara está com um número mais expressivo. De qualquer forma, o número de vereadores é ímpar. Sou Vanderlino Arruda e estou falando sobre as sedes da Câmara Municipal de Montes Claros. Fiz referência ao Doutor Veloso, à Praça Doutor Chaves, com 2 sedes, onde o Centro Cultural é ao lado do Correio, depois na Avenida Coronel Pratos, onde hoje é um supermercado, depois em cima do cinema, na Governador Valadares, depois já na nova sede da Prefeitura, na Avenida João Luiz de Almeida, e aqui, ao chegar a essa sede definitiva, realmente muito importante, com 5 pavimentos, uma garagem ampla para que tenha todo o conforto, muitas e muitas salas para a secretaria, administração, gabinete do presidente, gabinete dos administradores, gabinete dos vereadores, e com uma novidade muito grande, porque na questão dos direitos humanos, então a acessibilidade passa a ser fundamental. E esse prédio aqui permite ao vereador, em qualquer situação, até em cadeiras de roda, ele pode ter acesso a qualquer parte do prédio. Muito bem feito, acabamento de primeira, realmente uma sede que dá orgulho à cidade de Montes Claros, que pode convidar altas autoridades de forma que elas venham e possam dizer depois que Montes Claros é hoje uma cidade moderníssima, com todo o conforto para os seus legisladores e administradores. Além de falar das sedes, dizer também de alguns vereadores que tiveram a oportunidade de ser os prefeitos, um prefeito substituto. Então, há um fato muito interessante, era prefeito Simeão Ribeiro Pires, que desejava ser candidato a vereador. Então, para poder concorrer à eleição, ele teve que renunciar ao mandato de prefeito. Era vice-prefeito dele, doutor Pedro Santos, que também era candidato, queria ser o candidato a prefeito. Teve que renunciar à vice-prefeitura. Era presidente da Câmara o doutor João Vale Maurício, que queria ser candidato a prefeito municipal. Então, quem era o vice-presidente? José Maia Sobrinho, que é da região, que não era da cidade, era de um dos distritos de Montes Claros. Então, ele assumiu a prefeitura durante 3 meses. Zé Maia Sobrinho foi muito moderado, um juízo realmente muito elevado. Então, o Zé Maia Câmara foi um bom prefeito em apenas 3 meses. Eu estou dizendo isso porque, ao ser eleito para o cargo de vereador, a possibilidade grande de ser o agente executivo, o administrador da cidade. Então, nós estamos aí com José Maia Sobrinho, um vice-presidente da Câmara, que se tornou prefeito por 3 longos meses, administrando a cidade com toda a maestria.